Gravação iniciada. Boa noite, minha gente, ou bom dia. No meu caso, é bom dia. Eu sei que o projeto se chama Dating Night e realmente é para realizar às quartas-feiras à noite, mas ontem aconteceu um imprevisto, né? Uma falha aí, deixa eu... Faltou uma falta de teste minha, eu fiz alguns testes com um software novo de streaming e na hora ali o áudio saiu bem zoado na live, então eu estou regravando a aula que eu dei ontem, hoje de manhã, quinta-feira, tá? Então, bom, vamos lá. Mas primeiro me apresentando aí, para quem está vendo pela primeira vez. Meu nome é Lucas Dias, sou consultor de dados e uma empresa. Eu sou consultor de uma consultoria aqui de São Paulo que presta serviço para uma empresa dos Estados Unidos. Já fiz projetos também para essa mesma empresa, para divisões da Europa, da Ásia e da Américas, claro, mas com foco ali nos Estados Unidos. Eu sou mais focado na visualização, em ferramentas, né, de visualização de dados e, bom, eu estou tendo uma iniciativa chamada Dating Night, que é basicamente dar aulas gratuitas às quartas-feiras. Não vão ser todas, tá? Mas as que eu conseguir. Todo mês vai ter, pelo menos, mais de uma, vamos manter essa promessa, mais de uma por mês. Pelo menos duas por mês, então, pelo menos a cada 15 dias vai ter aula, tá? E eu vou dar aula sobre mais a base de dados, assim, não a base, o banco de dados, mas a base do conhecimento de dados, tá? Que é uma coisa que eu tanto careci no começo da minha carreira, tá? Mas não se engane, não vai ter só isso, mas o foco, pelo menos aqui no início, vai ser entender conceitos, porque eu, pelo menos, comecei a carreira de dados já aplicando na ferramenta, né? Já indo para a ferramenta, ou seja, um conhecimento, no cronograma do conhecimento, eu comecei o alfabeto pela letra G, pela letra E, enfim. Eu comecei lá pelo começo, então, muitas vezes eu tive que voltar algumas letras para obter conhecimento teórico, para poder conversar com gente de mais uma hierarquia mais elevada na empresa, como um arquiteto de dados, CIO, enfim, CIO é o máximo lá. Isso você vai ler na aula 1, onde eu falei sobre funções da área de dados, tá bom? Bom, Dating Night é uma iniciativa gratuita e eu pretendo manter gratuita para sempre. Então, vitalício gratuito, beleza? O Dating Night, as aulas de quarta-feira eu pretendo manter gratuita, tá bom? E é o objetivo de impulsionar a tecnologia aí para o Brasil, especialmente, ou para os falantes de português também. A gente sabe que não existe só o Brasil. Tem um paísinho lá chamado Portugal, mas também tem países maiores como Angola, Moçambique, tem algumas ilhas ali do continente africano, né? Cabo Verde, enfim. Falantes de português, porque essas aulas vão ser em português, mas eu acho que dá para adicionar legenda, então dá para se tornar aí global, tá? Mas o foco é realmente ajudar aqui o meu país a se aprofundar mais em dados, especialmente você que está assistindo. Então, o que eu peço, como você pode ajudar o Dating Night? Primeiro de tudo, assista. Não precisa assistir tudo. Eu vou segmentar o vídeo em assuntos, né? Então, você assiste o que te interessa. Se você gostou, compartilhe. Esse é o mais importante.
Se inscreva aqui no canal para ter update aí de quando eu vou lançar um outro vídeo, tá? Para sempre estar acompanhando a gente. Então, compartilhe, curta. E segundo, bom, eu vou disponibilizar um meu Pix, tá? Aqui na descrição do vídeo, para caso você queira ajudar de alguma forma monetária. E eu te prometo, assim, eu até peço para, se realmente você for ajudar de alguma forma monetária, você põe uma, sabe aquela transação de Pix, que você põe uma descrição? Põe uma descrição ali de Date Night ou aula de dados, para eu melhor identificar, mas provavelmente eu vou conseguir identificar mesmo se é descrição, né? Um Pix chega do nada, eu já vou saber um pouco. Então, um valor aí que você ache justo para uma aula desse nível. E eu prometo que todo o dinheiro vai ser revertido aqui para o Date Night, com compra de equipamento, pagamento de alguma assinatura que tenha conteúdo específico sobre visualização de dados, outra coisa sobre dados, pagamento de software para live, né? Ontem eu fui vítima aí de um software bem ruim, Streamlabs, não recomendo. Vamos ver o que aconteceu, tá? Antes de falar que eu não recomendo, mas de início já não recomendo. Streamlabs para fazer streaming mais focado em jogos, né? Mas tentei aí fazer uma live no YouTube e não rolou. Deixa eu ver que horas eu estou iniciando, 6h40, tá? Bom, é isso, gente. Então, vamos à aula 2, Date Night 2, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o que vai continuar sobre uma sessão de conceitos e definições, né? Então, o que é Data Source, o que é ETL, o que é Data Warehouse, né? O famoso DW, o LTP, o LAP, deixa eu ver. E vamos falar bastante sobre LGPD, que é um assunto que muitos cursos deixam de lado por enquanto, a maioria deles. Só realmente se você for fazer um curso específico da LGPD, você vai ter conteúdo rico, mas eu vou falar aqui e acho muito importante, tá bom? A gente não está sentindo ainda porque é uma lei relativamente muito nova, tá? Entrou em vigor em 2020, mas tenho certeza que, e já tem acontecido, de empresas estarem atentas a isso, né? E atenta a quem sabe sobre isso. Deixa eu ver. Tá tudo arrumadinho aqui. Vamos começar a aula, prometo ser sucinto, tá? Apresentação. Bom, aqui está. Vamos lá. Primeiro, só dar uma recapitulada da aula anterior, só para despertar o interesse, tá? Aqui, Date Night 02 é uma continuação da Date Night 01. Na verdade, esse material estava na Date Night 01, só que eu estou enriquecendo tanto. Algumas pessoas vão falar que eu estou falando tanto. Se não quiser, não precisa escutar, tá? Pode colocar na velocidade 2x, tá? Me desculpa a grosseria, mas coloca na velocidade 2x, mas eu falo o que me vem à cabeça, não me vem, né? Mas o que tem na minha cabeça, considerando as minhas experiências e o que eu sei e o que eu busquei, né? Eu busco muito material aqui para vocês. E eu falo, eu não tenho limite aqui de tempo, eu não quero que você tenha um resultado imediato e direto aos pontos, entre aspas, tá? Entre aspas, pontos mais importantes. Onde você fala de uma coisa que vai te dar resultado rápido, mas omite conhecimento muito rico, que é o da teoria, tá? E é isso que ocorre na maioria dos cursos pagos.
Então, para solucionar esse problema, eu estou fazendo um curso com conteúdo muito rico, detalhado e que não é pago. Então, se houver reclamações de que eu estou divagando, falando muito sobre um determinado assunto, pode deixar aí. Pode me enviar, ou deixar aí nos comentários. Mas é claro, eu vou atender a críticas construtivas, sempre, sempre. Mas se for uma reclamação que eu achar que não tem lógica, bom, é gratuito, né? Tá bom, vamos lá. Então, os assuntos aí, tá? Data Source, ETL, DW, LGPD, mais coisas aí. E vamos lá. Me senti um pouquinho mal, que eu acho que eu fui meio grosseiro, mas eu falei a verdade, tá? É... uma- Sim, eu tô tomando meu whey aqui. Como é uma coisa gratuita e, na verdade, o intuito não é te dar resultado rápido, tá? Vai ter aula de prática depois, mas o intuito é te dar conhecimento e base para você, de fato, conhecer sobre dados, a história de dados. Minha aula 00 não está gravada aqui e acho que eu não vou colocar a live, mas foi metade ou mais da metade sobre a história da visualização de dados. Foi uma aula de história, entendeu? Então, é esse tipo de conteúdo que você vai ver bastante aqui. Mas, claro, vai ter práticas, vou mostrar aí o que eu faço no dia a dia, sem ficar escondendo segredo nenhum. Bom, então falei o que é Date Night, como ajudar. Isso aqui é a agenda da aula 1 ainda. Na aula 1, a gente viu todos esses assuntos, roles atuais na área de dados, as funções, né, que temos na área de dados, conceitos da área de dados. Aí começamos aí um assunto, um tópico em que vai se estender bastante. Eu ainda estou pensando numa lógica para ver se eu alterno entre conceito e um pouco de prática, né? Então, eu explico o conceito e aí faço um exemplo, demonstro uma prática aqui para vocês. Eu estou pensando. Então, o conceito de dado, informação, o que é dado, o que é informação, quando vira informação, quando vira insight, quando vira inteligência, tomada de decisão, tá? Tipos de dados e bancos de dados no que tange a estruturação. Então, dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, e o banco de dados que cada um é armazenado, tá? Acurácia versus precisão, a diferença desses dois termos aí. E aí, paramos aqui na LGPD e no Data... Opa, vocês... vamos ver, acho que eu mudei de posição. Talvez sim. Mas, se não, tem LGPD, Data Source e agradecimentos. Deixa eu ficar pequeno aqui. Eu vou compartilhar a tela, tá? Só para eu ter certeza que eu estou... Não estou tampando aqui. Um minuto. Então, estou parando a gravação. Estou parando o compartilhamento. Voltei. Ai, não, 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 não. Compartilhar aqui. E pronto, acho que foi, hein? Acho que foi agora. Estou pequenininho. Então, vamos lá. Estou compartilhando a minha tela ainda. Então, vamos... Deixa eu dar um... Vamos ao assunto de hoje. Bom, vamos lá. Conceitos, continuando tópicos de conceitos. O que é cada coisa, né? Conceitos e definição, enfim. Bom, e hoje eu vou falar sobre o caminho do dado desde da geração, tá? Até a visualização dele. Tá? Então, vou explicar o que acontece, os termos, não todos, porque as ferramentas elas variam, tá?
Então, tem muitas coisas, por exemplo, o Data Lake, eu não vou explicar aqui, mas ele está nesse caminho, mas é uma ferramenta relativamente nova, então vão sendo desenvolvidas coisas aí, e são termos novos, tá? Mas eu vou explicar meio que a base, tá? Desse caminho, tá? Termos mais genéricos e também com um pouco de detalhe, mas um pouco mais genéricos. Não vou focar tanto na ferramenta agora no momento, tá bom? Então, como eu disse, caminho desde a geração até a visualização, tá? Sem entrar muito em detalhe em ferramentas. Bom, onde esse cara é gerado, tá? E aqui, deixa eu... Geração, tá? Eu fiz esses tópicos aqui, iniciando pela fonte, mas temos aqui dois carinhas, o LTP e o LAP, que são... eu vou mostrar para vocês de novo, no final, mas esses aqui são ambientes, tá? Englobam ambientes, eles dividem esse caminho do dado entre o processo do negócio e a geração do dado e a parte analítica, onde o dado é recebido, transformado, enfim, e é fornecido ali para as ferramentas de BI ou visualização de dados, tá bom? Certo? Então, o dado ele é gerado por um sistema, um aplicativo, sabe? Um site, um ERP, um caixa de supermercado, né? Ele é gerado aí de várias fontes, tá? Há um número extenso de fontes de dados, tá bom? Minha mãe é uma fonte de dados. Vamos fazer uma analogia? Minha mãe está falando, ela está gerando ali dados, né? Ela está gerando dados que talvez sejam extraídos, transformados e carregados e armazenados, né? Ou não. Então, vamos lá. Fonte de dados. Eu vou continuar com essa analogia para explicar o ETL, tá bom? Um banco de dados, ele, na verdade, não um banco de dados, mas qualquer aplicativo, seja um banco de dados, um sistema legado, como um ERP antigo, aplicativo de software as a service, site, peraí. Ok. Site, aplicativos e arquivos, claros, né? Arquivos aí que tem os dados, se linkados ali a a um a esse processo LT, ele se torna uma fonte de dados também. Então, fonte de dados, na verdade, o que eu acabei de falar, essa lista aí, eles podem se tornar uma fonte de dados no momento em que eles estão, pela própria palavra se diz, fornecendo dados, tá bom? Então, isso é fonte de dados, de onde meu dado vem, e meu dado vem bruto, beleza? Meu dado não vem tratado nem nada, ele vem bruto. Tem algumas fontes, na verdade, não diria fonte de dados, porque tem algumas fontes que meio que já dão uma tratada ali no dado, né? Mas eles já realizam um processo de ETL, um processo pequeno de ETL. O que é o ETL? Extração, transformação e carregamento. É inglês, a sigla é em inglês, né? Então, extract, transform e load. Beleza? Então, ele comporta essas três fases. É um processo, tá? E aí eu vou detalhar um pouco mais essas fases. A extração de dados, ela consiste em identificar, importar, organizar e exportar os dados, tá bom? Então, ela ali é o primeiro contato com o dado bruto. E, cara, nessa parte de extração, né, na verdade, ele que é essa linhazinha aí
da fonte de dados. Meio que um pipeline para extrair o dado, tá? Um pipeline assim, é o começo de um pipeline, tá? Uma extração. Um pipeline seria meio que o caminho de dado, assim, até chegar na tabela ótima para consumo da visualização de dados, tá? Então, a extração de dados, ela é o começo desse caminho e ela consiste bastante. É aqui que a gente encontra as famosas automatizações, os robozinhos em Python, os jobs que são realizados, né? Por quê? Porque a ideia é sempre automatizar tanto a extração, transformação e load. E, cara, job é uma coisa cara, ocorre dentro de uma organização grande, ocorre muitos jobs de muita fonte de dados, né, para muita base de dados durante o dia. Muitos, tipo, inúmeros. Um exemplo é o meu, eu entrei num grupo da L'Oréal, um grupo do Teams, que é mais para data engineer, mas me colocaram lá, né? E eles recebem e-mails, cara, não sei quantos, mas eu até fiz uma pastinha, né? Todos os e-mails que tem determinado remetente vão ali para essa pastinha. Tem 30, 40 mil e-mails não lidos, tá? Porque todo dia são gerados e-mails em forma de alarmes, na verdade são alarmes, falando se aquele job, né? Aquele job é uma execução, né? Execução de um robô de forma automática, tá? Então tem ali um schedule, né? Schedule é uma. Eu vou dizer para esse robô, como se diz aqui em português, um cronograma? Não sei. Eu vou ativar esse robô às 6 horas da manhã. Isso é um schedule, tá? Então, ele estava falando, eu recebo esses e-mails porque tem vários jobs esquedulados, falar assim, tá? E a cada vez que eles são ativados e o processo é realizado, gera um e-mail no final dizendo se foi success ou foi fail, né? E aí eu vejo vários, tem algumas falhas. É normal, super normal ter jobs que tem o fail, né? Ocorreram falhas. E uma prática que eu vejo de data engineers ou DBAs é como, no meu caso, a maioria da base de dados ali, ela é atualizada mais de uma vez no dia, né? São 3, 4 vezes no dia. Quando um job falha, o data engineer não automaticamente vai ali corrigir na hora. Depende também, né, da importância, né, da criticidade daquele dado para o negócio. Mas, geralmente, quando um job falha, não é na hora que os caras vão. Porque se o outro job ocorreu success, dependendo, é claro, dependendo ali do modo como aquela base de dados é atualizada, esse job que ocorreu de modo bem sucedido, ele vai atualizar o dado que o job anterior não atualizou, tá? Então, beleza, eu não vou mexer. Deu uma falhinha ali, talvez o sistema estava com pouca memória, latência, enfim, não sei muito. Mas o outro foi bem sucedido, e o outro, então, tranquilo. Mas quando ocorre uma falha, no próximo ocorre outra falha, e no outro ocorre uma falha, aí virou um problema. Aí o data engineer vai lá e vê o que está acontecendo. Beleza? Na extração de dados, a gente tem também algumas ferramentas, tá? Que servem para ler documentos que não têm a estrutura em forma de tabelas, tá? Bom, um site ele já nos manda um dado mais estruturado, tá? Um aplicativo também, um arquivo Excel
Também um SAP ou ERP já manda estruturado, mas, por exemplo, um documento Word ou um PDF não manda estruturado. Estruturado eu digo em forma de tabela. Se você se interessou, olha na aula 01 para ver o que é dado estruturado. Bom, então na extração existem alguns mecanismos, algumas ferramentas chamadas OCR, Optical Character Recognition, reconhecimento óptico de caracteres, tá? Ele lê textos, documentos, transforma aí e transforma esses textos aí, arquivo TXT, PDF, Word, em dados escalares. O que é dado escalar? É um dado que meio que vai ser tipado, tá? Então ocorre um pouquinho de transformação já aí, tá? Tipado eu vou colocar um tipo para esse dado. Então, eu tenho os principais tipos aqui que a gente utiliza na área de dados, é o tipo int, né, de inteiro, número inteiro, char ou string, que é o texto, né, char de character em inglês, string, que é praticamente a mesma coisa, tá? Só depende aí da linguagem que você está usando. Booleano, tá? O tipo booleano, que é do tipo 0, 1, tipo meio binário, né? 0, 1, é binário. 0, 1, true or false, sim ou não, tá? Do tipo double, que é o número decimal, tá? Então, o OCR, ele faz essa leitura e, né, transforma em dados escalares. Isso aí é utilizado em extração. Tem o ICR, que é Intelligent Character Recognition, que é um OCR, um OCR melhorado. Tem o Optical Mark Recognition, o OMR, que é um sistema muito utilizado na correção de provas do Enem, hein? Optical Mark Recognition, é reconhecimento de marcas. Então, né, na prova do Enem, em segundos, um sistema vai lá, o cara coloca o seu cartão de respostas ali numa máquina ali, lê, escaneia, reconhece e em segundos ele tem o seu cartão de respostas, compara com o gabarito oficial e já dá a sua nota ali, tá bom? Bom, muito utilizado na correção de provas com gabarito. Certo? Extração, ok. Aí a gente passa para transformação. Então, fazendo analogia lá com minha mãe, a mulher gosta de falar um pouco, tá? Ela está gerando muito dado. A minha audição seria o meu sistema de extração. Estou extraindo, estou extraindo qual é as fases da extração, tá? Identificar, então eu estou escutando ela, eu estou importando, né? Tá vindo para aqui para dentro, estou organizando aquela informação, tá? É muita coisa, às vezes é difícil de organizar. E aí estou exportando seria exportar aqui para o cérebro. Meu cérebro seria o sistema, a parte aí da transformação. Então, eu pego aqui a informação, né? O que a minha mãe falou, e aí jogo aqui para o cérebro para ele transformar esse dado, tá? Em informação, relevante ou não. E, bom, e na transformação, continuando, ocorre aí processo de tipagem, como eu bem falei, vamos dar tipos aos nossos dados. Aqui ocorre também cálculos. O que seriam cálculos? Cara, a coluna calculada. Assim, você tem duas variáveis, mas você quer que na sua tabela já tenha ali pronto, hein, o cálculo da multiplicação dessas duas variáveis. Por exemplo, eu tenho a dimensão de largura, altura e profundidade de um determinado produto, tá? Mas o que me interessa é o volume. O volume é a multiplicação de altura, largura e profundidade. Então, eu vou lá e crio uma coluna que vai multiplicar altura, largura e profundidade.
e eu vou ter volume. Isso aí já é um cálculo na transformação, tá certo? Que é muito utilizado é o valor total. Por exemplo, eu tenho no caixa de supermercado, me vem o número de maçãs vendidas, suponhamos 3, e o preço unitário, 3 também, R$ 3 cada maçã, e eu quero saber o valor total dessa venda. Então, 3 vezes 3, R$ 9. É um cálculo. E aí são aplicadas regras de negócio, tanto utilizando tipagem como cálculos, mais cálculos, né? Então, regras de negócio seriam, a banana estava com desconto de 10%. Então, a gente aplica uma regra de multiplicar o preço unitário da banana vezes 0,10 em determinado período, né? São aí cálculos que têm a ver com regras aí, contextos aí do negócio, né? Transformação, ok. Carregamento de dados. Bom, voltando aqui na minha mãe, o carregamento, a transformação ocorreria aqui na minha cabeça, né? E o carregamento seria ali o armazenamento da informação limpa já, né? Preparada na minha memória, né? Eu vou, talvez, poucas vezes. Não, brincadeira, vai. É verdade. Algumas poucas vezes minha mãe realmente dá uma lição, assim, que eu escuto. Algumas vezes, vai, não é poucas, não. E que eu escuto, assim, que fazem sentido, né? E aí eu guardo isso, né? Eu transformo e se eu tiver bem, assim, eu guardo isso e aprendi uma lição valiosa ali, né? Depois de ter transformado aquilo em informação. Então, load é um armazenamento, né, um carregamento dos dados ali no Data Warehouse, tá? O Data Warehouse é meio que o meu armazém de dados tratados, tá? Dados ali prontos para consumo de queries ou de ferramentas de visualização. É diferente de banco de dados, que tem banco de dados que os dados assim estão não estruturados, não estão de acordo ali com as regras do negócio, enfim. Mas o Data Warehouse é para ter a última camada, né? O último nível ali do dado. Bom, isso aqui no carregamento dos dados geralmente ocorre uma transformação de arquivos aí, né? Porque os arquivos que mais são utilizados para armazenamento de dados são o CSV, o arquivo separado por vírgulas. Vamos falar, é o Excel mais simples, tá? E o DAT, ponto, também é muito utilizado aqui. E ETL é todo esse processo. ETL é um termo genérico, tá? Não é o operacional aqui. O ETL engloba Extract, Transform e Load. Ponto. Então, qual que é o seu ETL? Tem que comportar Extract, Transform e Load, né? Então, bom, é isso, é uma definição, um termo mais genérico, mas é utilizado aí no linguajar da área de dados. E o que é o Data Warehouse? Já expliquei. Deixa eu ver aqui. É um armazém de dados tratado já, pronto para consumo, tá? Uma alternativa ao Data Warehouse que tem surgido aí é o Data Lake, tá? Eu vou mostrar já o próximo slide para explicar. Esses 3 outros tópicos, o LTP, OLAP e metadado, eu vou explicar aqui com algumas páginas da web. Mas olha essa imagem aqui. Data Source vem, carrega um Data Loader aqui, um armazém prévio. Aqui tem o Data Lake e aqui tem o meu ETL, tá? E aqui tem ferramentas aí de visualização, o meu Data Warehouse, tá? O que seria Data Warehouse. Ele colocou o Data Lake aqui. Não, aqui seria um Data Warehouse, sim, tá? Data Sharing, Data Warehouse serve para compartilhamento de dados. Aqui, visualização de dados, aqui, desenvolvimento de Machine Learning, né? Aprendizado de máquina.
E, bom, vamos focar aqui. Data Source, como você viu, várias, aqui ó, um site, um aplicativo, arquivo, database, várias fontes de dados que são linkadas aqui pelo extract, né? Aqui já está acontecendo o extract. Aqui, às vezes, tem um armazenamento prévio, porque esse processo de ETL geralmente não ocorre tão rápido como é a extração aqui. Então, só para otimizar, né? Que a extração ocorre de forma muito mais rápida e o dado fica aqui numa fila esperando para passar por esse processo de transformação, tá bom? Aqui, como eu falei, o Data Lake, ele é um híbrido entre... É uma mistura, né, de Data Warehouse, tá? Então, ele armazena dado pronto ali para consumo, dado estruturado, com, ah, com um banco de dados não relacional, assim, ele tanto junta esses dados prontos como dados não estruturados. Ele junta os dois. E ele faz a transformação dentro do Data Lake, tá? Por quê? Porque criaram isso recentemente, e é muito mais performático, é menos custoso para a empresa, né? E hoje em dia se tem muito interesse em dados não estruturados, em o que pode ser descoberto através de dados não estruturados, sabendo que meio que 80% dos dados de uma empresa são não estruturados ainda. Isso aí você pode ver na aula 01 também. E aqui tem o load, né, o carregamento dos dados para o Data Warehouse, ou para o Data Visualization, ou para ML Development. Beleza? Bom, e antes de eu falar de LGPD, deixa eu deixar aqui, vou explicar agora um pouco sobre o OLAP, o ambiente OLAP. Tá? OLAP, deixa eu só arrastar aqui. Então, OLAP e OLTP são ambientes, tá? Vamos dizer assim, são ambientes, tá? E dividem todo esse processo que eu falei. O LTP é Online Transaction Processing. Online Transaction Processing é onde ocorre as transações. Então, engloba ali desde o processo do negócio. Estamos no caixa de supermercado, né? A pessoa passando ali no caixa é um ambiente OLTP. E aquele dado sendo gerado, indo para o sistema, ainda é um ambiente OLTP, tá bom? E aí, por exemplo, vocês veem aqui, tem o Business Process, tem aqui o meu banco de dados aí, de dados brutos, né, de clientes, né, dados de ordens, produtos. E aí, o que linka esses dois processos é o que linka esses dois ambientes, o LTP, que é o Transaction, e o OLAP, que é o Online Analytical Processing, é o processo de ETL, porque depois de transformado, esse dado está pronto para ser analisado. Sim, é pronto para ser analytical, né? Então, ele é armazenado aqui no Data Warehouse, tá? Primeiro. E aí também tem os datamarts. Datamart, tá? Já vou explicar o que é. Datamart é como um subconjunto, um conjunto ali dentro do Data Warehouse. Vamos pensar que o seu Data Warehouse é o seu iFood, tá? É tudo ali que tem dentro do iFood. Dado tratado, pronto, certinho. Você pode pedir de qualquer restaurante. O Datamart seria aquela seção de comida, sabe quando você escolhe o tipo da comida? Não aparece nenhum restaurante específico, mas só a categoria da comida. Então, tem o Datamart de comida japonesa, de comida vegetariana, de comida brasileira, de comida africana, enfim, de fast food. Então, Datamart seriam esses subconjuntos, são essa segmentação aí de dados prontos, direcionados para uma área de um business, né? Então, dados de marketing, dados de financeiro, enfim. Vocês acho que aí pegaram a analogia. Foi até bem boa, hein? Pensei agora. E
Bom, e aí tem aqui a volta, né? Uma retroalimentação. A análise de dados e a tomada de decisão faz o business ter insights e realmente tomar decisões e realizar processos. E aí esses processos geram dados, passam para o ambiente OLAP, são analisados e é um ciclo de retroalimentação, tá bom? Vamos. Agora tem uma outra imagem aqui, mas praticamente a mesma coisa, tá? Eu te mostrei, então, OLAP, OLTP, bom, explicado. E agora, metadados, tá? Metadados, eu tenho um outro exemplo, metadata example. Esse aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver só. Aqui, deixa eu abrir essa imagem, uma nova guia. Bom, o que é metadado? Metadado é dados sobre dados, tá bom? Dados é o que o business vai utilizar, o que interessa o business. Metadado interessa muito a quem está realizando o projeto de dados. Quem não vai tomar decisão, mas está construindo o seu dashboard, fazendo um pipeline. Então, metadados é dados sobre dados. E aqui tem um exemplo bem claro, tá? Dados, aqui você vê a tabela. É isso aqui que o business está interessado, tá? A informação. E o metadado, você vê aqui, ele pega aqui o nome das colunas, e aí detalha, tem um detalhe aqui. O nome da coluna, o tipo de dado, que é aquilo, né? Data type. Aqui, como eu falei para você, um int, um char, um int, um char. Tem date também, outro tipo de dado interessante. E description daquela coluna, né? Alguma informação importante daquela coluna. Isso é um metadado. Então, é dados sobre o dado. Outro exemplo aqui, legal. Esse aqui seria o meu dado, né? O gatinho. E o metadado seria aqui meio que finjo que isso aqui é um arquivo, tá? O metadado seria o nome do arquivo, o autor do arquivo, a data que foi criado, a localização do gato, enfim, isso seria um metadado. Então, tem alguns tipos aí de metadados, eles segmentam em tipos em metadado descritivo, estrutural, isso aí é muito utilizado aí na, na construção de tabelas, né? Que estrutura, qual esquema que aqueles dados estão seguindo, né? Esquema praticamente a estrutura ali da tabela, no tangente às colunas que tem ela e os seus tipos, tá bom? Isso é um esquema. Colunas e tipos, para ser bem simples, tá? É um pouco mais, mas basicamente é isso. Technical metadata, dados técnicos, de direitos aí, autores, enfim, e de preservação, para saber que se aquele dado está corrupto ou não. Tá bom? Bom, com isso a gente termina essa parte. Deixa eu voltar a apresentação aqui. O slide atual. Com isso a gente termina essa parte de ETL, do caminho do dado, e vai para a tão esperada LGPD, tá bom? LGPD. Vamos lá. Cara, no mundo começou a ocorrer um movimento para tentar meio que dar algum direito para as pessoas em relação aos dados em que eram utilizados por empresa e governos, os dados relacionados a ela. Por quê? Com o avanço da tecnologia, sim, principalmente no período Guerra Fria, tá? Em que a gente diz Guerra Fria, mas na realidade foi uma guerra até benéfica para o avanço da tecnologia, né? Ali a disputa comercial entre Estados Unidos e Rússia, né? Fizeram
o homem ir para a Lua, o homem viajar para o espaço pela primeira vez, e muitas empresas de tecnologia surgiram nessa época. Então, muitos dados eram analisados, eram gerados e analisados. Então, e aí se viu a necessidade de criar uma regulamentação para a utilização correta, a utilização devida desses dados, né? E então, em 1900, falei 3 vezes então, né? Eu percebi isso. No ano 70, surge a primeira lei no mundo de proteção de dados, surgiu na Alemanha, tá? E a Europa é meio que pioneira em regulamentar a utilização de dados. E surgiu a Lei de Proteção de Dados do Land de Hesse, tá? Isso aí foi uma iniciativa alemã. E aí a Europa meio que foi o berço aí dessa Lei de Proteção de Dados. Não é à toa que hoje vocês veem aqui no mapa, a legenda é de que dessa cor mais clarinha até essa mais forte aqui, o país é menos ou mais adequado à lei de proteção de dados, tá? Então, aqui o roxo é o país fortemente adequado. Tem um GDPR aqui, vou explicar o que que é. O país adequado é um roxinho mais claro, enfim. Esse mapa vem da SERPRO, vou também falar um pouquinho dela, rapidinho. Mas vocês veem aqui que a Europa já está fortemente adequada e os outros países estão caminhando para chegar no roxo aqui, tá? Você vê aqui a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, ainda não estão no nível europeu, tá? E tanto que vocês devem lembrar aí de alguma foto ou vídeo do Mark Zuckerberg lá nos tribunais de justiça. Era por causa da incorreta utilização de dados pelas suas empresas, tá bom? Então, a GDPR, vamos lá, a GDPR é basicamente a LGPD da União Europeia. E a maioria dos países tem como base a GDPR para criar a sua própria lei, né? A LGPD foi baseada aí na GDPR, em outros códigos que existiam previamente aqui no Brasil, como o Código do Consumidor já falava sobre a utilização de dados do consumidor. A Lei de Acesso à Informação já era uma lei mais direcionada à privacidade da informação. E o Marco Civil da Internet, né, a regulamentação da internet aqui no Brasil, foram bases, assim, vieram antes, mas serviram de base para a LGPD. A LGPD meio que pegou essas partes aí relacionadas à informação pessoal e criou aí uma lei geral de proteção a dados que foi criada aqui no Brasil em 2018, mas entrou em vigor em 2020. É nova, tá? A GDPR, essa centralização, é General Data Protection Regulation, né? Essa lei geral, entrou em vigor em 2018. Aqui no Brasil entrou em vigor em 2020. Então, são relativamente novas, tá? Não se vê tantos ainda multas e sanções, mas provavelmente alguma hora vão começar a realmente fiscalizar de modo mais rigoroso. Quem fiscaliza é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tá? É o órgão fiscalizador que regulamenta, implementa e fiscaliza o cumprimento. E eu peguei isso aqui da SERPRO, é o Serviço Federal de Processamento de Dados. É uma empresa privada, tá? Que fornece serviço ao governo federal. E aqui eu achei bem interessante. Eu abri o portal de transparência deles. Aqui, alguns sites têm mapa do site, que é a transparência do site. Transparência é todo o conteúdo, mas sem aquele design, sem os botões, está tudo em pastas aqui, em arquivos. E aqui eu vi ações e programas. Programa SERPRO de Equidade de Gênero e Raça, Responsabilidade Social, Meninas de TI, Corporativo de Integridade, Contra a Corrupção,
Enfim, eu achei bem interessante esse programa da SERPRO, então fazendo aí uma propagandinha. E há outros órgãos relacionados a dados, tá? Tem a NPD aqui, isso aqui é o site do governo. A maioria deles ligados ao Ministério da Economia. Então, por exemplo, tem aqui o Sistema de Administração da TI, tá? CISP, o Conselho Nacional, o CNPD, e vários comitês aí de governança de dados, digital, segurança da informação, enfim, só para contextualizar um pouco da situação aqui no Brasil, tá certo? Então, voltando aqui, matamos essa parte de LGPD. E agora eu vou explicar um pouco sobre como a LGPD opera, né? Isso aí que é importante para o seu dia a dia, mas eu tento sempre dar um contexto histórico aqui também. Bom, a LGPD, ela praticamente ela fala o que é um dado que você pode utilizar, que não seja pessoal, e também o que é um dado pessoal sensível, que é mais complicado de ser utilizado do que o dado pessoal, mais ainda, tá? Vamos lá, o que é dado pessoal? É qualquer informação em que eu consiga identificar quem é aquela pessoa, tá? Tem o dado pessoal direto, que assim, me dá um dado pessoal direto que eu já consigo fazer meu Google e identificar quem é aquela pessoa, como um RG, um CPF, um nome completo, ou título de eleitor, alguma coisa em que seja um dado único para aquela pessoa, por exemplo, meu número de reservista também, né, do Exército, em que eu consiga identificar diretamente quem é aquela pessoa. Tem o dado pessoal indireto, e como assim, hábitos de consumo, profissão, sexo, idade. Por exemplo, não tem o meu dado que Lucas Dias, né, Lucas Menezes Gomes Dias, não tem esse dado, mas tem o dado de que eu moro em São José dos Campos, eu sou consultor da Amaris, eu nasci e cresci em São José dos Campos, eu me formei na Universidade Federal de Itajubá, deixa eu ver, eu tenho alguns bens, e aí lista aí meus bens. Isso aí, você juntando dados indiretos, você alguma hora vai conseguir identificar quem é aquela pessoa, entendeu? Isso é um dado pessoal também. Bom, enfim, dado pessoal, vocês sabem o que é, e tem um nível mais embaixo, dados mais complicados de serem manipulados e de mexerem, e geralmente quase nenhuma empresa mexe com esses dados, a não ser hospitais aí ou empresas de saúde mexem com dados muito sensíveis, que são os dados da saúde das pessoas, né? E algumas empresas também mexem com dados de cor de pele, né, origem racial e étnica, principalmente agora que tem metas a serem batidas de diversidade e inclusão dentro das empresas. E a biometria também é outro dado pessoal sensível que é utilizado aí por algumas empresas. Tá? Então, eu já falei já, origem racial ou étnica, dados de saúde, vida sexual, genética, informação genética, biometria, religião, opinião política, cor da pele, entre outros. Isso são todos dados pessoais sensíveis, tá? Tem que ser usado com muita cautela, seguindo aí os passos que eu vou falar no final da LGPD, tá? Dado anonimizado. Agora vamos fazer uma separação aqui. Deixa eu ver, tem alguma caneta? Posso aqui. Separa, tá? Dado anonimizado. Esses dados aqui tem que ser, né, pela LGPD, transformados entre ou dado anonimizado ou dado pseudonimizado, tá? Seguindo a LGPD. Anonimizado é quando você
anonimizou totalmente aquela pessoa, tá? Você removeu os dados pessoais e pessoais sensíveis e deixou o registro que você vai se importar. Por exemplo, eu vou mostrar o exemplo de como é uma anonimização, mas basicamente só para definir o conceito, você tem um dado de uma pessoa, só que você não consegue identificar quem é aquela pessoa, tá? Isso é anonimização. Pseudonimização ocorre a anonimização, mas na anonimização você remove os dados pessoais que são identificáveis. Na pseudo, você não remove, você só separa, e aí tem uma tabela com os dados anonimizados, e uma tabela com os dados pessoais. Essa tabela de dados pessoais, você vai restringir o acesso, tá? Então, um usuário normal vai só ver os dados anonimizados. Um pessoal que tem uma pessoa que tem um acesso aí diferente, que vai precisar ver a identificação da pessoa, ela tem acesso, né? Tem acesso a esse link, que é um link, uma relação, né? Se interessou em relação entre tabelas, vai lá na página 1 que eu estou falando sobre banco de dados relacionais, estrutura de dados. Então, ela tem acesso a ativar esse link e pegar a informação pessoal daquela pessoa. Isso é dado pseudo-anonimizado. E aqui um esqueminha de como ocorre a anonimização, tá? E a pseudonimização. Beleza? Então aqui, por exemplo, eu tenho a Gisele Kauer, esses são os dados coletados dela. E eu tenho o nome dela, Gisele Kauer, do gênero feminino, nacionalidade brasileira, é advogada, e aqui tem o título dela da OAB de São Paulo. Beleza? Esse dado vai passar por uma anonimização. Então, vamos lá, dados anonimizados, né? Passou pelo processo, eu removi o nome daquela mulher, o nome da Gisele, removi e removi também o título da OAB dela, né? São dados aí em que, se eu desse um Google, Gisele Kauber, ou esse registro da OAB, eu acharia ela. Acharia facilmente se eu utilizasse os dois em conjunto, né? E, bom, com esses dados aqui, gênero, feminino, nacionalidade brasileira e profissão advogada, são dados pessoais indiretos, mas não são identificáveis, tá? Não, você não vai conseguir chegar até a Gisele por meio somente desses dados aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Você removeu aqui o sinal da lixeirinha. Esses dados de Gisele Kauer, a seção da OAB de São Paulo e o título, e aqui é uma exclusão permanente. Você vai perder aqueles dados, não dá para recuperar, restaurar, né? Deixa eu ver. Tem alguns meios aqui em que você utiliza para fazer essa desassociação, né? E aí tem um estudo mais profundo sobre métodos de anonimização, tem software, se eu não me engano, para realizar essas coisas. Não tem tantos, então uma ideia de business aí é consultoria ou algum software que anonimize dados para empresas, tá? É uma ideia bem interessante, aliás. Vamos ver. Enfim, são eliminados para sempre, tá? O que ocorre na pseudonimização, vamos aqui com o mesmo exemplo da Gisele, tá? Mesmos dados coletados, eu passo para anonimização, para pseudo, vamos já chamar de pseudonimização. Eu tenho mesmos dados do que a anonimização, mas vocês estão vendo aqui, o identificador é uma chave. Eu sempre, na pseudo-anonimização, eu sempre vou ter essa chavinha, tá? Por quê? Eu preciso fazer o link entre tabelas, né? Lembra? Então, eu vou ter na pseudo-anonimização aqui o banco de dados 1, né? Que vai, uma tabela que vai estar nesse banco de dados. E outra tabela que vai estar nesse banco de dados 2, tá bom? E aí eu vou conectar
esse banco de dados 1 e o 2 por meio dessa chavinha. Aqui, se vocês verem no banco de dados 2, eu tenho um ID, que é a mesma coisa de ID, a identificador, ID, tá? E o nome da Gisele e o título dela na OAB de São Paulo. Tá? Então, os dados pessoais estão aqui. E o que eu faço aqui também? Eu meio que eu bloqueio o acesso, né? Restringo o acesso aqui a realmente quem só precisa acessar aquele dado, tá bom? Então, é isso que acontece na pseudonimização. Os dados são mantidos, não são removidos, então não é nada perdido, só é bloqueado ali apenas para pessoas que precisem utilizar. E para isso ocorrer também, a LGPD ela define 10 princípios de como tratar os seus dados pessoais. 10 princípios que você tem que ter aí na mente, a sua empresa principalmente, para como tratar os dados pessoais e realizar a anonimização e a pseudonimização, né? São 10 princípios aí que guiam a LGPD. Então, tem o princípio da finalidade, o porquê, né? Qual que é a finalidade que eu vou estar utilizando aqueles dados, entender bem. Tem a adequação dos dados àquela finalidade, tá? Eu vou adequar meus dados para que atenda ao que eu quero. A necessidade, eu vou utilizar apenas o que eu preciso. Você entendeu a finalidade, você vai adequar seus dados de acordo com o que você precisa para sua finalidade, tá? Livre acesso. O livre acesso também é bem linkado aqui com a transparência, eu já falo dos dois. Eu tenho o direito de acessar o dado que qualquer empresa tem de mim. Isso é praticado hoje em dia? Não muito, mas pela LGPD, isso está escrito, isso é um direito meu. Se eu for lá e requerer e não liberarem o meu dado, é contra a LGPD, é um crime, tá bom? Outro crime, qualidade dos dados. Você precisa ter dados exatos, claros e relevantes se for ter dado de alguma pessoa. E, bem importante, atualizados. Então, pessoal de telemarketing, saiba que o telemarketing que ainda te liga, se ainda você recebe ligação, perguntando se seu nome é Silvia, André, João, Maria, Tomás, Andréia, sei lá, qualquer outro nome que não seja o seu, saiba que isso é um crime. Se vocês verem, está diminuindo porque manter dados desatualizados na sua base de dados é contra a LGPD. Tá? Então, manter um número que já não é mais daquela pessoa como o seu, manter o seu número errado, é contra a LGPD. Tá bom? Segurança dos dados. Pessoal do Cybersecurity toma muito conta disso. Toma tanto da segurança como da prevenção, né? Prevenir ataques de hackers. Hoje a gente vê muito ataque cibernético, então a gente vê a área de cybersecurity em alta demais, realmente faltando profissionais. Tem uma área da TI que carece de profissionais, é a da segurança de dados e de informação, enfim. Enfim, são princípios da LGPD, ter uma boa segurança e uma prevenção contra danos, né, e compartilhamento aí indevido de dados pessoais. Não discriminação, já é um princípio aí que leva em conta se você já praticando o primeiro crime, né, que é utilizando dados pessoais sensíveis. E aí, realizando uma discriminação com esses dados, né, algum ato aí ilícito, abusivo, isso aí é um crime duplo aí, segundo a LGPD e o Estatuto Nacional aí de Lei, né? Discriminação é crime, discriminação. A responsabilização e prestação de contas, o último, você é responsável pelo dado que você lida, que você analisa, e você vai prestar conta
se aquilo atingir de alguma forma alguma pessoa, tá bom? Atingir de modo sensível ou não, tá? Então, bom, essa foi o conteúdo da aula 2, tá? Eu já agradeço muito a sua atenção. Relembrando, quartas-feiras, às 7 horas. Eu não sei se eu tentei fazer o formato de live ontem, né? Não deu muito certo. Não sei se eu vou continuar com o formato de live, mas eu prometo todo dia ter algum vídeo, talvez, então, provavelmente vai ser gravação, né, aula gravada, vai ter um vídeo lá quarta-feira, às 7 horas, tá bom? No meu canal. Então, se inscreve aí no canal, compartilha com pessoa, com familiares, com quem quiser saber de dados. Dados está presente em todas as profissões e no dia a dia de todas as pessoas. Dado é dado, dado não é só número. Minha porta é preta, é um dado. Eu estou sentado, é outro dado. Enfim, dado está presente em todo lugar, tá bom? E muito obrigado desde já. A gente se vê na próxima.